Aqui é de novo o Felipe Pitanga, crítico de cinema, professor, curador. Me foi solicitado também falar sobre E o Vento Levou. Vou tentar ser mais breve, já que eu me alonguei no Casablanca, mas E o Vento Levou, ele é um filme também clássico, muito lembrado por todos, tem 4 horas de duração, tem gente que nunca viu inteiro, tem gente que vê picotado, tem gente que dorme, mas ele é um filme que realmente ficou para a história. Ele também é feito contrário a uma política do autor, que ainda não era forte nos Estados Unidos, porque eles ainda faziam filmes predominantemente pelo poderio do estúdio, então o estúdio mandava, o estúdio detinha os contratos, tanto que o diretor que assina principalmente o filme, que é o Victor Fleming, ele estava fazendo outros filmes simultaneamente no estúdio, como O Mágico de Oz. Então, pensem no seguinte, pensem em bater ponto, e você tem de tal hora a tal hora para poder cumprir com aquele serviço, como se fosse a toque de caixa. Então, ele batia o ponto, ele tinha que fazer um serviço, sair e ir fazer serviço no estúdio no outro filme. E Victor Fleming não foi o único, existem vários diretores que trabalharam em O Vento Levou, como George Cukor, por exemplo, que não foi creditado na época, hoje em dia se reconhece que ele fez até que bastante trabalho. George Cukor, diretor de vários musicais, como por exemplo What Price Hollywood, depois ele faria Um dos Nasce Uma Estrela, o segundo porque ele se recusou a fazer o primeiro, porque achava que era uma refilmagem do filme dele What Price Hollywood, aí ele vai lá e não faz a primeira versão do Nasce Uma Estrela, que eu achava que era a cópia de lavado do filme dele, faz a segunda versão do Nasce Uma Estrela. Por que não fazer um remake de um filme que foi uma cópia do seu filme original, porque você fica chateado de não ter feito o que depois fez sucesso. Então, várias pessoas fizeram e O Vento Levou, mas também a gente tem que dar o crédito ao seu produtor. Além da MGM, nós temos que levar em consideração que existe um produtor independente ali com muita garra e muita ambição que daria certos golpes em Hollywood para ter o seu protagonismo, que era o David O. Selznick. Selznick era uma pessoa com tino para negócios, com tino para sucessos. Foi ele que ajudou a trazer o Hitchcock para os Estados Unidos e fez outro sucesso imediato junto ali de O Vento Levou, que foi Rebecca e A Mulher Inesquecível. E depois iria ter a sua carreira solo como produtor independente, se libertando de qualquer amarra ou de qualquer vínculo com grandes produtoras como a MGM, e ele iria depois alçar voos sozinho. Ele era tão autoritário que disse que algumas cenas de O Vento Levou foi ele mesmo quem filmou, foi ele que pegou a câmera fisicamente, entrou no set e comandou as filmagens, de tanto que ele tinha poder e controle com pulso forte. Há muitas coisas que se falar de O Vento Levou, até por causa da polêmica recente, de se ele deveria ser retirado ou não do catálogo da HBO. Gente, então, retirar... Vamos lá, fazer a separação entre censura e boicote. Eu não acredito em nenhum tipo de censura. Censura é você proibir terceiros, é você tirar a liberdade de terceiros. Boicote, eu acho que é livre e todos temos o direito. Boicote é foro íntimo. Eu não acredito em algo, eu não vou ver este algo. Então, acredito que quem não queira boicote, e O Vento Levou, mas não acredito que deva ser retirado do mercado. Eu daria uma resposta mais apaziguadora, talvez, mas eu acredito numa interseção entre as questões, apesar de respeitar quem queira que se retire o filme do catálogo por se sentir ofendido por como a história é reproduzida de uma maneira ainda extremamente preconceituosa, extremamente intolerante, porque inclusive, como foi o extracampo dessa história, a atriz coadjuvante, a Hattie, que não foi autorizada a ir para a cerimônia do Oscar, teve que entrar pela porta dos fundos. Existem inúmeras coisas humilhantes envolvendo a produção que abre feridas não sanadas, né, que ainda sangram. Então, existe uma dor e um peso, um ônus que deve ser respeitado. Mas eu diria parecido um pouco com o que foi falado sobre as estátuas, que algumas das movimentações no mundo em relação ao Black Lives Matter estão derrubando estátuas de pessoas que foram colonizadoras, escravagistas, escravocratas e que de fato devem ser retiradas. O prefeito de Londres, o que ele fez? Ele, sabendo que algumas das próximas estátuas seriam derrubadas, ele ordenou que se retirasse todas elas, até em acordo com o público, com o povo,
e ele colocou elas em museus que respeitassem a história do que aquelas estátuas significaram, mas respeitando o presente também, adicionando placas que informassem o que essas pessoas também fizeram, que hoje está sendo questionado na história, né, com crimes históricos reais. Então acredito que os filmes devem ser vistos e devem ser acompanhados de debate, eles devem ser vistos de maneira consciente. E eu acho que se a gente não os tiver para poder ver, muitos desses debates, talvez com o tempo é muito cruel e pesado. Eles podem silenciar as questões que, ao retirar o filme, a gente queria justamente que fossem modificadas. Então, se a gente retirar completamente os filmes, pode ser uma noção, uma sensação aparente de que as coisas estão sendo solucionadas, mas quando na verdade elas podem deixar de ser discutidas num primeiro momento em que elas estavam sendo, e nós deixemos de despertar consciência em outras gerações. Então, ter o filme, ter a potência do filme para discutir essas questões, acho que é necessário e importante. Claro que a gente não pode deixar de falar da Vivien Leigh, o grande papel da vida dela, e uma personagem que é paradigmática e que é vanguardista e única, ímpar na história. Ela, na verdade, ela é quase vilã do filme, porque ela é uma personagem insuportável, mimada, privilegiada. E em termos para além do problema histórico que isso significa, o quanto se era permitido que ela pudesse ser essa forma de detonar qualquer outra órbita narrativa da história, qualquer pessoa que orbitasse ao redor dela ela teria impunemente a liberdade de destruir ou ir contra só por ser a protagonista, mas em termos dramatúrgicos, isso dá uma curva de evolução para a personagem dela ter que aprender a viver independente dos seus privilégios, perdendo um a um conforme ela vai perdendo, sem precedentes para a história. Então, existe um valor histórico de construção narrativa, até mesmo para que uma atriz possa ter aquele tipo de protagonismo tão complexo em guiar a narrativa daquele jeito, que deve ser estudado e deve ser analisado sim, apesar de que a gente hoje deve ter consciência de que esses privilégios também são extremamente prejudiciais e existe um malefício em se discuti-los sem problematizá-los, com receio de mantê-los na história. Ajuda?